Fala pessoal, o assunto agora é esporte, esporte em geral, futebol, futevôlei, tênis, enfim, vamos comentar de todos os esportes aqui, nacionais, internacionais e amador na nossa região. Começamos aqui falando de futebol, futebol nacional, rodada dos clássicos no Campeonato Brasileiro e também rodadas de clássicos internacionais. Falando de futebol brasileiro, futebol nacional, Série A, Campeonato Brasileiro, Fluminense venceu por 2-1 o Vasco, né? Já um clássico também no Rio, Fluminense venceu por 2-1. RB, Red Bull Bragantino e Corinthians 1-0. Red Bull venceu o Corinthians, né, em casa, jogando em casa. O Grêmio venceu por 1-0 o Cuiabá jogando na Arena, um jogo truncado, um jogo difícil, né? O Grêmio teve o controle do jogo, mais posse de bola, mais chances, né? E venceu o Cuiabá por 1-0, vitória importante. Jogo da redenção também do atacante JP, né? Vinha sendo vaiado todos os jogos constantemente. Neste jogo saiu aplaudido pela torcida. Atlético Paranaense e Inter 1-0 para o Atlético, gol do Canóbio, então na Arena do Atlético. O Inter não conseguiu a vitória. E o Canóbio ainda fez o gol e foi expulso. Um jogo onde o Inter teve mais posse de bola, mais controle do jogo, mas não conseguiu ser efetivo, ao menos empatar o jogo. Então acabou 1-0 para o Atlético Paranaense. Ainda, Palmeiras e Flamengo, o jogo mais esperado da rodada, um jogo realmente fechado. As duas equipes esperavam-se mais dessas equipes, tanto na mídia durante a semana, como a própria torcida, né, que fosse um jogo mais aberto, com mais possibilidades de gol, o que não aconteceu, e o que demonstra o resultado de 0-0 em Palmeiras e Flamengo. No clássico Bavi, né, rodada dos clássicos aqui, como a gente falou, o Vitória abriu 2-0 e o Bahia conseguiu um empate, 2-2. O Bahia com muito mais poder aquisitivo, uma equipe com mais, uma equipe de SAF, né, do Grupo City, então com jogadores de mais renome, mas conseguiu buscar um empate, mas a gente sempre comenta que clássico, né, são jogos difíceis. Outro clássico da rodada, Atlético e Cruzeiro, Atlético Mineiro na Arena RMV. O Atlético fez 3-0 no Cruzeiro, passou o rodo, né, no Cruzeiro. Realmente o Atlético dominou o jogo do início ao fim, tendo mais oportunidades, né, e venceu por 3-0 o clássico. Jogo da rodada adiado da nossa equipe aqui da região, do Criciúma, foi um jogo adiado, jogo contra o Fortaleza, em função de um compromisso do Fortaleza na semifinal da Copa Verde. Então o Criciúma volta a campo somente na próxima rodada, contra o Vasco da Gama, né? De campeonatos nacionais Série A é isso. E aí agora falando um pouquinho de clássicos internacionais, tivemos um Boca e River pela taça da Copa Argentina, onde o Boca venceu por 3-2 o River Plate, né, no Monumental, e acabou eliminando o River Plate. Então um grande jogo, um dos maiores clássicos do mundo também, né? Boca e River, o Boca venceu por 3-2. Outro grande jogo, talvez o maior clássico do mundo, né, Real e Barcelona. O Barça venceu o jogo, o Real empatou, né, e no final o Real fez 3-2, faltando 2 minutos para acabar o jogo, gol do Bellingham. Então o Real Madrid fez 3-2, venceu o clássico, se distanciou na liderança do Espanhol, e tem tudo para levar mais um título de La Liga. Partindo agora para o futebol amador, começamos aqui na nossa região em Sombrio, né, com o nosso futebol aqui. Na terceira divisão, a gente passando alguns resultados: Família Ribeiro 3, Nova Brasília 1, e Sombrio Santo Antônio 7, Sanga Negra 0. A equipe de Sombrio Santo Antônio aí dos nossos amigos Carlinho Miojo, Adrian, Ramon Cabeça, né, fez um grande jogo, 7-0, acabou atropelando a equipe da Sanga Negra. Realmente é uma equipe qualificada, eles montaram um elenco aí da terceira divisão para subir e até para buscar o título na terceira. Então o Sombrio Santo Antônio vem forte na competição no Municipal de Sombrio, né, com 2 vitórias já. Na segunda divisão, Sombrio City e Anja. Então a Anja aplicou uma goleada de 5-1 no Sombrio City. E a outra Anja, né, são 2 equipes da Anja jogando contra o Made in Japa. Tivemos um placar de 3-2 para o Made in Japa. Outra equipe muito forte, né, montada pelo técnico Rafael Bonomini, da Elos. Uma equipe com grandes possibilidades de ascensão para a primeira divisão. Esse é o projeto deles. Então uma equipe forte, com contratações de fora forte. Equipe da base, a equipe da casa, né, os jogadores da casa com muita qualidade. Então o Made in Japa venceu, né, e venceu por 3-2. E na primeira divisão,
Tivemos o clássico, mais uma rodada de clássico, tivemos clássicos nacionais, internacionais e clássico em Sombrio, talvez o maior aqui do nosso municipal, Guarani e Coruja. Guarani venceu por 1-0, né, gol de Rosales de pênalti, né, acho que foi a estreia do Rosales, então ele veio centroavante, cumpriu o que precisava, sofreu o pênalti, bateu, fez o gol e deu a vitória para o Guarani. Um jogo truncado, um jogo equilibrado. O Guarani teve um jogador expulso, Fabrício, com 2 cartões amarelos no começo do segundo tempo, dificultou um pouquinho mais para o Guarani, né, a Coruja tomou mais conta do jogo nesse momento. Mas não conseguiu ser efetivo, fazer os gols necessários, ou o gol para ao menos empatar. Vale destacar aqui, nós acompanhamos o jogo no canal do Fabrício, nosso amigo, uma bela transmissão, e o Dudu Gomes foi eleito, né, voltando a jogar, a estreia dele também, foi eleito o melhor em campo, né, o zagueiro do Guarani. Então, parabéns ao Dudu aí também, pela bela partida, realmente, eu acompanhei o jogo, então foi um grande jogo do Dudu. De amador de Sombrio é isso, tá? E aí partimos para falar um pouco mais de outros esportes. Vamos falar do Tubarão Futsal. Na Liga Nacional, o Tubarão não vem bem. O Tubarão acabou perdendo para o Blumenau de 4-1, perdeu lá em Blumenau, né? E não soma nenhuma vitória na competição. Blumenau tem 2 empates e 2 derrotas. Fez um belo jogo com a CBF, empatou lá em Carlos Barbosa, e empatou com o Cascavel em casa. Acabou perdendo para o São Lourenço Futsal, né, e para o Blumenau. Então, soma 2 pontos na liga, se complica um pouquinho, mas tem bastante tempo ainda para reverter isso. Já busca uma vitória, né, num jogo difícil, na sexta-feira agora, contra o Magnus, talvez uma das equipes mais fortes aí do Brasil. Magnus vem até a Arena Tubarão para fazer esse jogo, né, e o Tubarão Futsal busca essa vitória. No Sub-18 também, o Tubarão Futsal estreou no Campeonato Catarinense, venceu por 6-3 a PAF. E vale salientar aqui 2 gols do Arthur. O Arthur era aqui de Sombrio, meu afilhado, meu sobrinho, e fez 2 gols no jogo. Então, parabéns para a equipe Sub-18 com a estreia contra a PAF de Florianópolis, 6-3 no estadual. Tubarão Futsal e a PAF 6-3. Falando um pouquinho de futevôlei, tivemos o 20º Circuito Futevôlei Brasil, a etapa de Goiânia, onde o João ET e o Beguinho foram campeões, né? Um torneio de alto nível, talvez hoje o segundo ou o primeiro, né? São os 2 maiores torneios, o TAF e o Futevôlei Brasil, né? Então um torneio com grandes nomes, Amauri, enfim, vários nomes do futevôlei nacional e internacional, né? Mundial que a gente fala. E o João ET e o Beguinho foram campeões desta etapa, 20ª etapa em Goiânia. Falando ainda de futebol, temos nessa semana rodada, falando da dupla Grenal, rodada de Libertadores e rodada de Sul-Americana. O Grêmio joga às 19 horas contra o Estudiantes na Argentina. É o jogo mais importante do ano para o Grêmio. O Grêmio precisa, ao mínimo, um empate para pensar em classificação. O ideal seria a vitória. Então é um jogo muito complicado, onde tem que vencer ou empatar, no mínimo, né, com o Estudiantes na Argentina. E o Inter também joga o seu jogo do ano na Sul-Americana, contra o Delfim no Equador, um horário um pouquinho mais complicado, às 11 horas da noite, acho que é o Paramount+ que transmite, né? O Inter joga na Sul-Americana e precisa da vitória. Talvez um empate já complique o Inter na Sul-Americana, então precisa de uma vitória contra o Delfim, né? O jogo às 23 horas, um horário um pouquinho mais complicado aí. Falando de outros esportes, Fórmula 1, o GP da China, Verstappen venceu o GP e se consolida aí como o primeiro, né, do campeonato, chegando cada vez mais perto de mais um título mundial na Fórmula 1. E falando um pouquinho de tênis, no ATP Barcelona de 500, o Tsitsipas, o 7º do mundo, perdeu para o Casper Ruud por 2-0, o Casper Ruud o 6º. Os dois eram cabeças de chave número 1 e 2, né, e o Casper Ruud acabou vencendo o ATP 500 de Barcelona. Dentro do esporte, gente, é isso, né? O esporte da semana, a gente fez um levantamento completo para vocês, futebol, amador, profissional e todos os outros esportes aqui no canal dos Irmãos Margucci. Um grande abraço e até mais.